Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou dividir com vocês mais uma receita. Hoje vou fazer bolachas de coco e compartilhar com vocês a minha maneira de fazer. Mas primeiro, antes de começarmos a receita, convido você que ainda não faz parte do nosso canal para conhecer o nosso trabalho, conhecer as muitas receitas que já temos lá e se inscrever. Se inscrevam, acionem o sininho que diariamente tem receitas novas. Todas as receitas feitas, testadas e mostradas o passo a passo na nossa simplicidade. E agora vamos à receita. O que eu vou utilizar para fazer esta bolacha de coco? Tenho aqui 3 ovos, 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, sem açúcar, 150 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de amido de milho, 10 gramas de fermento químico instantâneo, e separei 400 gramas de farinha de trigo, que vou utilizar o necessário, tá bom? Então, vamos fazer. Bem fácil de fazer, bem rápido. Vou colocar os ovos, o açúcar, misturar ligeiramente, não há necessidade de bater muito, é misturar o açúcar com os ovos. Na sequência, vou colocar o leite condensado, o coco ralado e a manteiga. Cuidam com a manteiga, porque em dias quentes, para não perder muita temperatura, para ela não aquecer demais, senão vai precisar muito mais farinha do que o necessário. E aí a sua bolacha vai ficar pesada, não vai ficar aquela bolacha crocante e gostosa, ela vai ficar maçuda. Então, cuidado, a minha eu retirei, não faz muito da geladeira, mas ela já está, ela tá a temperatura ambiente, pessoal, ponto de pomada. Então, cuidado para não aquecer demais com o calor da sua mão, para não desmanchar, não desandar a receita. Misturei todos os ingredientes e na sequência vamos dar ponto com a farinha de trigo. Bem rapidinho de fazer. Aqui o fermento em pó. Então, já coloquei todos os ingredientes. E agora vamos colocar a mão na massa. Conforme eu falei, só cuidam com a manteiga, para não aquecer demais. Então, com a ponta da mão, com a ponta dos dedos, você vai misturando. A manteiga está meio firmezinha, melhor para trabalhar. Se ela desmanchar demais, você coloca na geladeira a massa, que aí ela volta ao normal. Senão ela vai ficar muito, ela desanda e depois precisa muito mais farinha que o necessário. Misturei e agora então vamos colocando a farinha de trigo. Já volto para mostrar para vocês quanto que eu utilizei da farinha. Então, aqui, pessoal, para vocês verem, para não ficar nenhuma dúvida, coloquei as 400 gramas de farinha, só que ainda tá mole a massa, ó, tá muito mole, tá? Então, peguei um pouco mais de farinha, pesei aqui mais 100 gramas, para ver quanto que eu vou usar. Se sobrar, eu peso e passo para vocês, tá? Aqui tem quase 50 gramas, então coloquei mais 50 gramas. 450 gramas de farinha já foi colocado. Mas isso pode variar 50 gramas a mais ou a menos, conforme eu falei, a temperatura da manteiga, o dia quente e o tamanho do ovo também. Então, é vocês cuidarem no ponto da massa. E a minha massa está pronta. Ó, soltou da mão, é o suficiente para trabalhar. Ó, ela já soltou da mão. Ela não pode ser mais dura que isso, senão ela vai ficar aquela maçuda, bolacha maçuda, e não é isso que a gente quer, tá? Então, agora aqui, enquanto sobrou 50 gramas,
Enquanto eu vou preparar a máquina, eu vou deixar ela na geladeira, tá, pessoal? Eu coloco essa massa na geladeira, enquanto eu vou preparar as assadeiras, a máquina, que ela vai firmar um pouco mais. Então, voltando, pessoal, minha massa ficou uns 20 minutos, mais ou menos, na geladeira, enquanto eu arrumava as assadeiras, arrumava a máquina, enfim. Olha como ela ficou bem mais firme para vocês verem. Agora eu consigo manusear ela, também não vou ficar mexendo muito para não aquecer a manteiga de novo. Mas você consegue manusear ela bem facilmente. A manteiga endurece e volta ao normal, tá? Eu vou passar na máquina, vou estar utilizando essa chapinha, tá? Para quem tem máquina. Eu gosto dessa mais fininha, para que a bolacha fique mais sequinha, tá? E depois que passa na máquina, eu gosto de passar ela no açúcar cristal. Mas quem não pode, quer deixar a bolacha mais natural, deixa sem o açúcar. Mas o açúcar dá um crocante todo especial. 2 assadeiras untadas, tá? Forno aquecido a 200 graus e vamos passar na máquina. Só uma dica, sempre tem pessoas que me perguntam quem não tem máquina. Quem não tem máquina pode estar fazendo manualmente, pessoal. Pega um pedacinho de massa, faz um rolinho, aí você corta do tamanho que você quiser. Eu só tô dando uma ideia, tá? Com um garfo, você vem e amassa. E olha que lindinho que fica. Você pode estar fazendo assim, tá? Então, é só um modelinho de muitos. Pode ser só a bolinha e achatar ela. Aí você faz como a sua imaginação mandar. Para quem não tem máquina, tá bom? Só uma dica, então. Vamos lá para a máquina para passar as nossas bolachas. E aqui é só ir cortando. E aí eu vou passando no açúcar, conforme eu falei. Colocando na assadeira para levar a assar. Nove minutos, pessoal, a 200 graus, parte inferior e superior ligada. E as nossas primeiras bolachas estão assadas. Olha que linda que ficou. Então, agora eu retiro uma assadeira e imediatamente coloco a outra. Para ganhar temperatura no forno, não perder a temperatura e assim economizar energia. E aqui está então, pessoal, minha produção de hoje. Renderam 83 dessas bolachas, tá? 83 unidades, de uma média de 17 gramas cada uma. Então, vai dar em torno de 1,3 kg, 1,350 kg o total desta produção. É uma receita pequena, mas se você quiser fazer mais, é só dobrar a receita. Vou quebrar uma para mostrar para vocês. Olha isso, pessoal. Ela é aquela bolacha crocante, mas que fica macia no seu interior. Então, algumas dúvidas que podem surgir. Sempre que eu faço amanteigado, surge a tal da dúvida do leite. Ah, você esqueceu do leite. Não, eu não esqueci do leite. Esse tipo de bolacha não vai leite. Se eu colocar leite, ela vai ficar aquela bolacha grossa e não é isso que eu quero. Se você quiser aquela bolacha mais crescida, mais gordinha, pode colocar leite então, que daí ela vai ficar mais gordinha. Outra dúvida que surgiu. Alguém pode dizer, ah, mas a bolacha é de coco, por que colocar açúcar em cima? Porque se você colocar o coco ralado em cima, na hora de assar, ele vai ficar totalmente seco. Então, por isso o açúcar. Você pode até deixar sem açúcar, conforme eu falei. Mas o crocante do açúcar dá um diferencial. Então, com o açúcar, eu particularmente acho bem mais gostosa e a aparência também, mas aí fica a gosto de cada um, tá? Com o coco eu já fiz e não fica legal, então por isso que eu estou passando para vocês. Armazenamento. Eu deixo esfriar bem, essas aqui ainda estão um pouco quentes, porque recém foram feitas. Deixo esfriar e guardo em potes devidamente fechados. Potes que vedam bem, que ficam bem fechado, bem armazenado.
tem uma durabilidade de 20 a 25 dias, porque não tem conservante nenhum, a menos que você queira manter congelada. Então, coloca nos potinhos, coloca no freezer, que aí você vai ter bolacha por 3 meses. Então, por hoje era essa receita. Agora, o meu agradecimento a você que assistiu a minha receita e a você que se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, ainda tem tempo. Se inscreva, que muitas outras receitas estão por vir. Até a próxima, um beijo no coração de vocês e ficam todos com Deus.